Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos dar continuidade à nossa matéria de anatomia e fisiologia, né? No dia de hoje a gente vai conversar sobre articulações e cartilagens, né? Vamos dar uma pequena introdução, né, sobre a parte articular, sobre as cartilagens, tão importantes, né, para o nosso corpo, pois graças a elas a gente consegue nos movimentar, né, graças às articulações e às cartilagens, que a gente consegue fazer a movimentação do nosso organismo, né? Senão a gente seria estátuas, né? Como um boneco de madeira, né? Graças então às articulações que nós temos essa mobilidade, né? Essa motricidade que a gente consegue movimentar para diversos ângulos, né? O movimento de rotação, de extensão e flexão dos nossos membros, né? O movimento de sentar, de andar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ir me questionando durante a aula, tá? A professora vai estar sempre à disposição. Se tiver algum outro assunto pertinente ao assunto abordado na aula e vocês quiserem questionar, fiquem à vontade, tá? Podem me perguntar. Se for uma dúvida da grande maioria também, na próxima aula a gente pode estar abordando esse tema, né? Ou eu posso estar passando para vocês individualmente as dúvidas de cada um, então, tá? Então, falando um pouquinho das cartilagens, né? As cartilagens, elas estão presentes em algumas regiões do nosso organismo, né? E muitas delas, ao tocar o nosso corpo, a gente consegue senti-las, né? Um exemplo disso são as nossas orelhas, né? Que são formadas de cartilagem, a ponta do nosso nariz, a região da traqueia, né? Onde há uma formação de um tecido um pouco mais denso, mas não tão rígido quanto a estrutura óssea, né? Então, a gente consegue tocar, né, e perceber uma motilidade, por exemplo, da nossa orelha, né? Graças à existência, então, a presença da cartilagem ali nesses tecidos, né? Porque a cartilagem, então, ela é um tecido flexível, né? Alguns tipos de cartilagens nem tanto, mas a grande maioria é bem flexível, né? Isso é graças às fibras de colágeno, né? Que estão presentes nas cartilagens e elas têm uma consistência semelhante à de uma borracha, né? E nessa região, então, há cartilagem, não há irrigação dos vasos sanguíneos, né? Então, onde tem cartilagem, na cartilagem especificamente, não há circulação sanguínea, né? Então, a cartilagem, ela pode se dividir em três tipos, né? A cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. A gente vai verificar bem detalhadamente cada uma delas, né? A cartilagem hialina, pessoal, ela vai revestir as superfícies articulares, né? Ela vai ser encontrada principalmente nas paredes das fossas nasais, na traqueia e nos brônquios e nas extremidades ventrais das costelas e recobrindo então a região articular dos ossos longos, né? A gente já viu a parte esquelética, né? Então fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Lembram que nós temos as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes, né? Lembram que as costelas falsas, elas são aderidas às costelas verdadeiras, às costelas superiores, graças às cartilagens. Então, a cartilagem dessas costelas que está presente são a cartilagem hialina, né? O revestimento dessa cartilagem é a cartilagem hialina. Outro exemplo,
a nossa traqueia, né? A gente consegue sentir aqui a nossa traqueia. A traqueia é um tubo cilíndrico que vai fazer a ligação da via aérea superior lá com os nossos pulmões, lá com a via aérea inferior, né? Tanto a traqueia quanto os brônquios, né, que é aquela bifurcação da traqueia para levar o ar para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, são também formados de cartilagem hialina, né? Uma cartilagem um pouquinho mais, não tão elástica, eu diria assim, né? O que mais que é formado? As paredes das fossas nasais, né? A região aqui das nossas fossas nasais, que a gente consegue sentir. E também é mais comumente encontrada, ou seja, encontrada em grande abundância nas extremidades dos ossos longos. O que são os ossos longos? Os ossos dos membros, né? Aqui o nosso húmero, o rádio, a ulna, o fêmur, a tíbia e a fíbula, né? Então, nessas articulações, ou seja, na região onde o rádio e a ulna se encontram com o húmero, há a presença da cartilagem hialina. No nosso joelho, como o exemplo aqui mostra, essa daqui é a junção, a articulação do joelho, onde nós temos aqui o fêmur, lembram? Vamos relembrar a anatomia esquelética. O fêmur, a patela, lembram da patela? A tíbia e a fíbula mais lateralmente, né? Então, para que não haja tanto atrito na movimentação dos nossos braços e pernas, na extremidade dos ossos longos há a presença da cartilagem hialina, que vai diminuir o atrito entre esses ossos, que com o passar dos anos, o avanço da idade, pode haver um desgaste significativo nessas articulações, né? E aí ter que ser implantada uma prótese, né? Porque o paciente vai começar a desenvolver muita dor, né? Outro tipo de cartilagem existente é a fibrosa, ou também conhecida como fibrocartilagem. Ela é encontrada onde? Nos discos intervertebrais, nas pontas em que alguns tendões e ligamentos se inserem aos ossos e na sínfise púbica. Lembram lá das nossas vértebras, né? Então, cada vértebra é acoplada uma em cima da outra, né? O que vai fazer essa junção dessas vértebras, das vértebras da nossa coluna cervical, torácica, lombar, né? São os discos intervertebrais, né? Que são essa região aqui. Esse disco, ele é formado por cartilagem fibrosa, né? Também está presente na sínfise púbica, lá no pubis, né? Aquele ossinho que fica aqui logo abaixo da nossa pelve, né? Lá nos ossos da bacia, onde faz a junção do lado direito com o lado esquerdo. Na sínfise púbica há a presença da cartilagem fibrosa, que na mulher, durante a gestação, né? Quando vai indo mais lá para o finalzinho da gestação, devido à ação hormonal, ao amolecimento dessa cartilagem, né? Essa cartilagem fica bem mais elástica, mais amolecida, permitindo com que haja a abertura dos ossos da pelve aqui da mulher, para que facilite a passagem do bebê no parto vaginal, né? Então, graças à ação hormonal, ao amolecimento da sínfise púbica ali, que é uma cartilagem que une os ossos do quadril, né? E o terceiro tipo de cartilagem existente no nosso organismo é a cartilagem elástica, né? O próprio nome já diz, né? Cartilagem elástica. Onde ela se localiza? No pavilhão auditivo, né? Na nossa orelha. Onde mais? A nossa epiglote, lá na nossa nasofaringe, né? A epiglote que vai permitir a passagem de ar e a passagem do alimento, né? Que vai dividir o canal, o esôfago da traqueia, digamos assim, né? Para que a gente não se engasgue, né? Também a nossa epiglota, então, é formada de cartilagem elástica, né?
Onde mais? A cartilagem cuneiforme da laringe também é formada por cartilagem elástica. Aqui a prof trouxe uma fotinho bem ilustrativa para vocês, né? Aqui a epiglota, então, a traqueia e os brônquios. Olha aqui, pessoal, a traqueia e os brônquios, que são formadas de qual cartilagem? A cartilagem hialina, né? Que é a mesma que tem lá nas nossas costelas, né? Então, a nossa traqueia e os brônquios. Já na epiglota, o que nós temos? A cartilagem elástica, porque ela é uma porção que precisa movimentar-se muito, né? Então, aqui, novamente, para a gente relembrar os tipos de cartilagem, né? Temos aqui uma foto microscópica de como essas cartilagens são, né? Então, olha a cartilagem elástica, como ela é mais, as células estão mais dispersas, né? Então, a cartilagem hialina, ela é a mais frequente no nosso organismo, a que mais existe, né? Ela é branca azulada e de forma mais translúcida, né? É encontrada bastante na parede das fossas nasais, né? Na traqueia, nos brônquios e em abundância na região articular dos ossos longos e nas nossas costelas, né? A cartilagem elástica, então, o próprio nome já diz, elástica, né? Possui grande quantidade de fibras elásticas e colágeno, né? Por isso que ela permite essa motilidade, né, na articulação. É encontrada na epiglote, na laringe, na tuba auditiva, né, lá dentro do nosso ouvido, e também no pavilhão auditivo externo, que é aqui a parte da orelha, né? Que alguns têm mais saliente, assim como a prof, e outros têm mais grudadinha, né? Mas faz parte da nossa anatomia, né? E a fibrocartilagem ou a cartilagem fibrosa, né? Então, ela é formada de tecido conjuntivo denso, né? Ela fica entre as características intermediárias do tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina, porém ela possui colágeno, né? Então, ela é um intermediário da cartilagem hialina e da cartilagem elástica. Presente então na sínfise púbica, como a gente já viu, e nos discos intervertebrais, né? Lá na coluna, na nossa coluna vertebral, né? Então, falando um pouquinho agora das articulações, né? As cartilagens estão presentes nas articulações, né? E algumas estão presentes na junção dos ossos, né? Separadamente. Então, o que são as articulações? As articulações, elas são os locais de contato dos ossos, né? Ou seja, onde um osso se articula com o outro, né? Por exemplo, nas nossas falanges, aqui nos nossos dedos, a gente tem uma, duas, três, né? Aqui também é uma região articular. Aqui o nosso ombro é uma região articular, o nosso cotovelo é outra região articular, né? Elas podem ser fixas, chamadas de sinartrose, como por exemplo os ossos do crânio, semimóveis, chamadas de anfiartrose, como na coluna, por exemplo, imóveis, chamadas de diartrose, como nos ombros, no joelho, no cotovelo, né, nas articulações dos nossos membros. Então, a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente cada uma. A sinartrose, por exemplo, é uma articulação imóvel, ou seja, é uma articulação fibrosa. Um exemplo de sinartrose é os ossos do crânio, né? Então, as suturas do nosso crânio, por exemplo. Quando a gente nasce, pessoal, o nosso crânio, ele não é íntegro como a gente consegue ver, sentir e ver nas imagens depois de adulto, né?
No nascimento, nosso crânio ele é fragmentado, ele é formado por pedaços, né? Pedaços de ossos, digamos assim. E aí, com o passar do tempo, ele vai se fixando, né? E se calcificando, se transformando numa calota craniana, num único osso. Quando a gente nasce, vocês já devem ter ouvido falar que as crianças têm as fontanelas, né? Que são as moleiras também chamadas, né? Então a maior, ela fica aqui entre a junção do osso frontal, lembram lá da anatomia esquelética que a gente já viu, né? Entre o osso frontal e os ossos temporal e parietal, né? Então, quando a criança nasce, o osso não está totalmente calcificado, então tem uma presença grande de cartilagem, né? Conforme o cérebro, né, o sistema nervoso central dessa criança vai evoluindo com o crescimento dessa criança, os ossos automaticamente também vão crescendo. Quando elas chegam à fase adulta, que para o crescimento ósseo, né? Então há calcificação dessa calota, desse osso craniano, e aí as articulações ficam apenas os sinais, que são chamados de sutura, né? Onde um dia existiu uma cartilagem que se calcificou, então ficou uma cicatriz, digamos assim. Essas cicatrizes são chamadas de suturas que estão presentes no nosso crânio, então, né? Então, esse é um tipo de articulação, porque um dia existiu a presença de uma cartilagem ali, uma cartilagem articular, que articulava um osso com o outro osso e que acabou se calcificando, tá? Essa, então, é uma articulação imóvel, ou seja, depois da vida adulta, ela não se movimenta mais, né? As articulações chamadas de anfiartrose, né? Que são as articulações semimóveis, né? São articulações cartilaginosas, então, né? Um exemplo delas está na sínfise púbica e na sínfise xifoesternal, né? O nosso apêndice xifoide, o osso externo, lembra que a gente estudou sobre o osso externo, né? Na ponta nós temos o apêndice xifoide, que são articulações semimóveis, né? Então, um grande exemplo de uma articulação semimóvel é a sínfise púbica, né? Porque com o passar dos anos, por exemplo, quando a mulher, principalmente engravida, pode ocorrer o amolecimento dessa articulação, né? Aqui a sínfise púbica, certo? Os ossos do quadril, né, da nossa pelve. Então, para que facilite a passagem do bebê aqui pelo canal da sínfise púbica, ali do canal dos ossos do quadril, com a ação hormonal da mulher, ao amolecimento dessa sínfise aqui, dessa articulação, que vai permitir que esses ossos se abram e facilite a passagem do feto aqui no canal, certo? Outro exemplo de articulação anfiartrose é a nossa coluna vertebral, né? A nossa coluna vertebral, ela não é totalmente imóvel. Ela não faz, por exemplo, uma movimentação tão extensa como a dos nossos membros, né? Que a gente consegue movimentar para diversas formas, né? Então, a nossa coluna vertebral é uma articulação formada por articulações semimóveis, né? E por fim, então, as articulações móveis, totalmente móveis, ou também chamadas de articulações sinoviais, né? São as de artrose. São as que existem em maior abundância no nosso corpo, né? Por exemplo, o nosso punho, o nosso cotovelo, o ombro, o joelho, a articulação do tornozelo, todas essas são articulações móveis, né? Então, as articulações móveis, o que há nas articulações móveis? Presença de cartilagem fibrosa, certo?
que são unidas por tecido fibroso, né? Então, as articulações, elas também podem ser classificadas de acordo com o tipo do material que une os ossos articulares, né? As articulações podem ser divididas, então, em fibrosas, que são aquelas que são unidas por um tecido fibroso, né? Pela fibrocartilagem, lembra que a gente acabou de falar sobre ela? E também as cartilagíneas, né? Que são unidas por cartilagem ou por combinações de cartilagem e tecido fibroso, né? Que são os dois tipos de cartilagem. Ainda sobre as articulações móveis, né? Que são as chamadas articulações sinoviais, né? Elas são unidas então por cartilagem com uma membrana sinovial que circula a cavidade anicular, né? Ou seja, cavidade articular. Erros de ortografia aqui. Possui então um certo lubrificante denominado líquido sinovial que evita o atrito entre essas cartilagens, né? Então, pessoal, toda cartilagem, toda articulação móvel, ela vai ter a presença de um líquido sinovial, né? Porque como ela é uma articulação que se articula muito, né, que se movimenta muito, faz movimento de rotação, flexão, extensão, o atrito entre os ossos, por exemplo, aqui no meu cotovelo. A articulação, há um grande atrito na cartilagem que está aqui ao redor do meu cotovelo, porque os ossos que unem aqui o rádio e a ulna e o húmero, eles ficam em constante atrito durante a movimentação. Então, para que esse atrito seja diminuído e o desgaste dessa articulação e possivelmente desse osso seja menor, existe um líquido que serve como lubrificante para essa cartilagem deslizar mais facilmente, que é o chamado líquido sinovial, tá? Então, o líquido sinovial ele vai estar presente em todas as articulações móveis do nosso organismo, tá? As articulações sinoviais, então, essas as que estão presentes nas articulações livres ou móveis, são as mais comuns e que proporcionam um movimento mais livre entre os ossos que as unem, né? Caracterizando, então, pela presença de quase todas as articulações dos membros. Então, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, a grande parte das articulações possui líquido sinovial, né? Então, nas articulações também há a presença dos ligamentos, que são responsáveis pela união dos ossos, né? Que acabam limitando os movimentos, né? A determinadas direções. Então, esses ligamentos, eles são constituídos por um tecido conjuntivo fibroso e eles encontram-se fortemente unidos a uma membrana de revestimento do osso, denominada periósteo, né? Então, pessoal, além das articulações, né, para que o movimento articular de extensão, flexão seja possível, existe um tecido chamado ligamento, que ele é um tecido bem denso, bem fibroso, que vai unir a região articular, porque senão o que aconteceria? Esses ossos não ficariam ali unidos, né? Então, o ligamento vai segurar, por exemplo, o osso do meu antebraço com o osso do meu braço, né? O osso da minha coxa, que é o fêmur, com a tíbia e a fíbula lá da minha perna, né? Aqui nós temos um exemplo de ligamento, que é, por exemplo, o ligamento do joelho, né? Aqui nós temos um conjunto de ligamentos, né? Justamente pela complexidade da articulação do joelho, que é uma das articulações mais complexas, justamente por suportar todo o nosso peso, né? E por ser responsável pela nossa deambulação, né? Então, nós temos aqui
o ligamento cruzado, né? Que é um ligamento que fica na parte interna da articulação do joelho e que vai unir os dois ossos ali na região articular, né? Ainda nós temos o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral, né? Que vai fazer também a junção ali do osso do fêmur com a tíbia e com a fíbula, tá? O ligamento cruzado, pessoal, que é esse ligamento aqui mais interno, né? Como se ele ficasse aqui no meio, então, da junção dos dois ossos, ele é um ligamento que sofre muitas lesões, principalmente para aquelas pessoas que são os famosos jogadores dos finais de semana, né? Quem joga futebol de final de semana, né? Então, não pratica uma atividade física adequada, né? E aí no final de semana faz um esforço muito intenso nessa articulação e acaba fazendo uma ruptura de ligamento cruzado, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma ruptura parcial, né? E aqui uma ruptura completa, uma ruptura total, tá? Quando há ruptura de um tendão, esse paciente deve passar por um procedimento cirúrgico o mais breve possível, né? Para fazer a junção novamente desse ligamento, porque ele pode ter a sua movimentação do membro comprometida, além do que ele pode ter sérios problemas de algia, né? De dor e restrição da movimentação, então, né? O ligamento, ele é formado por um tecido fibroso também, assim como o tecido que está presente nas cartilagens, tá? Mas ele ao mesmo tempo que ele é formado por um tecido fibroso, ele não é tão denso como as cartilagens, né? Ainda presente nas nossas articulações, nós temos o quê? Os tendões, né? Os tendões, então, são um tecido fibroso, né? Composto principalmente por colágeno, que conecta o músculo ao osso, né? Sendo responsável pela transferência de força entre os dois, né? Entre o osso e o músculo, gerando o movimento da articulação. Então, pessoal, os ligamentos, eles vão conectar osso com osso, né? O tendão, ele sempre vai estar na extremidade dos músculos e vão fixar o músculo ao osso, né? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo da musculatura do nosso braço, né? Onde nós temos o músculo e os tendões nas extremidades aqui, que vão fazer o quê? Vão conectar este músculo ao osso apropriado para realizar essas movimentações, tá? Então, tanto o tendão quanto o ligamento, eles têm funções importantíssimas de sustentação das estruturas do nosso corpo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês relembrarem, porque muitas vezes a gente acaba se confundindo e chamando tudo tendão ou tudo de ligamento, né? Então, qual é a diferença entre tendão e ligamento, galera? Os tendões, eles basicamente vão ligar os músculos aos ossos, né? Aqui nós temos um tendão, né? Então, aqui, esse tendão, ele está ligando a musculatura à parte óssea, né? Ele vai estar fortemente fixado ao osso e vai ser uma continuação do nosso músculo, né? E vão ser responsáveis, grande parte, pela movimentação da articulação, né? Porque é graças à força que o nosso músculo tem que a gente consegue erguer o braço, por exemplo, fazer movimento de extensão, flexão, rotação, né? E os ligamentos, o que eles vão fazer? Eles vão segurar um osso firme ao outro, né? Vão ser responsáveis, então, por fazer essa estabilização da articulação, né? Eles vão ficar ali unindo um ossinho ao outro ossinho, né? Por exemplo, o osso do antebraço com o osso do braço, tá?
Aqui a gente tem um exemplo dos ligamentos. Por exemplo, olha aqui na nossa mão. A quantidade de ligamento que a gente tem, né? Porque a gente tem ossos muito pequenos aqui na nossa mão. Então, há necessidade de muitos ligamentos para fazer esses ligamentos ósseos, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais resistente do nosso corpo, né? O nome correto dele é tendão calcâneo, porque ele faz o ligamento aqui do músculo gastrocnêmico, que é o músculo aqui da nossa panturrilha, da batata da perna, né? Lá no nosso calcâneo, lá no calcanhar, né? Então ele é um músculo muito resistente, mas ao mesmo tempo ele é muito suscetível, né? Ele pode ser lesionado facilmente, porque esse músculo ele vai cruzar, não vai estar em contato só lá na articulação do nosso tornozelo, né? Ele vai vir até próximo ao joelho, né? Então ele é um músculo muito frágil, ao mesmo tempo que ele é muito resistente, né? Porque ele é muito forte, olhem o tamanho que ele é, né? Ele pega cerca de metade, um terço aqui da nossa perna, né? E ele é resistente porque ele é grande responsável ali pelo nosso movimento de deambulação, né? É ele que segura o músculo da nossa panturrilha ali, que é responsável por a força, né? Extensão e flexão para nos impulsionar ao caminhar. Porém, ele é facilmente lesionado, né? Se, por exemplo, durante um jogo de futebol eu sofrer um forte trauma, uma pancada forte e esse músculo estiver esticado, esse tendão estiver, ele pode fazer uma ruptura, né? E fazendo uma ruptura do tendão calcâneo ou do tendão de Aquiles, o que ocorre? Sequela na movimentação. Eu não vou conseguir fazer a deambulação, né? Porque ele faz um encurtamento da musculatura ali da parte posterior da minha perna, da minha panturrilha, tá? O tendão calcâneo, ele leva, segundo a história, né? Ele leva esse nome de tendão de Aquiles, devido à mitologia grega, né? Lá do herói de Aquiles. Essa história passa lá no filme Troia. Se alguém tiver interesse, pode estar assistindo. Onde Aquiles, ele era um herói, né? Que ele foi ungido, ele foi protegido quando ele foi banhado nas águas de um rio lá que eu não lembro o nome. E aí, segundo a mitologia, né? A única parte do corpo dele que ficou vulnerável era a parte do calcanhar, que foi por onde a sua mãe segurou ele para banhar ele neste rio, né? Então, pela história, ele foi morto com uma flecha envenenada que atingiu o tendão de Aquiles dele, que era a única parte do corpo dele, então, que era vulnerável, né? Porque o resto, muitos já tinham tentado matar este herói da história grega e não tinham conseguido, né? Então, só para vocês mais ou menos entenderem por que o nome tendão de Aquiles, tá? Aqui está ele, tem uma imagem. Olha como ele é um tendão bem grosso e de vasta extensão, né? Aqui é a parte posterior da perna de um paciente que fez o quê? Uma ruptura desse tendão e aqui está ele suturado, né? Aqui é o calcanhar do paciente e aqui vem para a parte posterior do joelho, né? A parte de trás do joelho. Aqui passa esse tendão. Ele é muito dolorido, tentem apertar ele para vocês verem como ele vai doer, né? Pessoal, então os principais movimentos articulares, né? Vamos falar um pouquinho deles. Os principais movimentos, então, das articulações, eles são a flexão, extensão, abdução, adução e rotação, tá, pessoal?
Então, a flexão é a diminuição do ângulo entre as partes do corpo, né? Então, quando a gente flexiona um membro, né? E a extensão é o movimento contrário. Então, quando a gente corrige ou quando a gente aumenta o ângulo entre as partes do corpo, né? Isso daqui é uma flexão para cá e uma extensão para lá, né? A abdução, então, ela afasta a abdução e a adução, ela afasta e aproxima as partes do plano mediano sagital, né? Ou, por exemplo, a abdução, ela afasta a parte do corpo do plano sagital mediano no plano coronal, né? Então, a abdução, a adução, né? E a rotação, então, é o movimento que uma parte do corpo faz ao redor do eixo longitudinal, né? Isso daqui é uma rotação, por exemplo, né? Eu estou fazendo um movimento de rotação. Então, esses 5 são os principais movimentos articulares, né? Do nosso organismo. Pessoal, eu vou deixar um trabalhinho para vocês, tá? Referente ainda à parte esquelética, tá? Como que vai funcionar? Esse trabalho vai valer a metade da nota e o trabalho, quando a gente ver a parte muscular, vai valer a outra metade, ou seja, esse trabalho vai ter peso 5 e outro trabalho vai ter peso mais 5, né? Então, 5 com 5, certo? Então, o que vocês vão fazer? Tendo em vista que a gente já viu toda a parte da musculatura esquelética, né? Da musculatura esquelética não, do sistema esquelético, o que vocês vão fazer? Estão vendo que, por exemplo, aqui a gente tem o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6 até o número 19, né? E cada númerozinho aponta para uma determinada região óssea, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês coloquem lá, número 1. Que osso é o osso que está apontando no número 1? O número 5, qual é o nome desse osso aqui? O número 4, que osso que é esse número 4 aqui? Né? O número 6, o que é o número 6? Né? Por exemplo, aqui, número 1, tal coisa, número 2, tal coisa, número 3, outra coisa, número 4, outra coisa. Número 5, 6, número 6, por exemplo, o fêmur, né? O número 6 é o nosso fêmur, o osso aqui da nossa coxa, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam até o número 19, né? O 16 está apontando o quê? Tá vendo que aqui o 16 está mais clarinho, que quer dizer que ele está apontando para essa região. O 17, o que é aqui? Não precisa, por exemplo, o número 16, 17, o número 18 e 19 citar especificamente o nome daquele ossinho, mas o nome daquela região daqueles ossos, tá? E aí vocês vão fazer isso e vocês podem tirar, se vocês quiserem fazer no computador, vocês podem fazer, daí vocês digitam lá bonitinho e me encaminhem no meu e-mail, ou se vocês quiserem fazer no caderno, vocês façam, imprimam essa imagem e logo abaixo dessa imagem vocês colocam, por exemplo, número 1, tracinho, tal osso, número 2, tal osso, número 3. E aí vocês me mandam uma foto por via WhatsApp, tá? Este trabalho tem prazo de entrega até a próxima semana, ou seja, até a aula da semana que vem, certo? Depois disso eu não recebo o trabalho, quem não me encaminhou vai ficar com nota 0, certo, pessoal? E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, certo? Então, desejo uma ótima semana, um ótimo final de semana a todos vocês, tá? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Tchau, pessoal. Até a próxima.